Educação à distância, mudando realidades. Olá, querido aluna, querido aluno. Nós estamos aqui hoje para dar continuidade à nossa disciplina Práticas Colaborativas de Estudos em Grupo 1. Você sabe, eu sou a professora Rosa Martins e vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher morena, clara, e estou usando uma blusa preta. E no ambiente em que eu estou, aqui no estúdio do Campus Porto Velho, Zona Norte, ao fundo, temos uma parede branca com pontos interligados. E hoje, o nosso objetivo é conversar com duas sumidades, dois professores do curso de pedagogia, professores de vocês, de filosofia e de sociologia. E vamos conversar sobre qual é a função, qual é o papel e a importância dessas disciplinas para a nossa atividade interdisciplinar. Você deve lembrar que a nossa atividade interdisciplinar é um projeto no qual nós vamos contar a história de uma instituição de ensino. Uma instituição de ensino aqui de Porto Velho, que possui mais de 70 anos de existência, o Instituto Estadual de Educação Carmela Dutra. E eu agora quero convidar nossos professores para conversar e fazer a sua apresentação. Professora Cleonete, por favor. Olá, eu sou a professora Cleonete Aguiar, sou a professora de filosofia, vou estar com vocês nesse primeiro período no curso de pedagogia. Sejam bem-vindos, eu estou muito feliz em fazer parte desse projeto. Vou fazer minha audiodescrição, eu sou uma mulher parda, tenho cabelos castanhos na altura dos ombros, o sinal que me identifica na comunidade surda é este, Cleo, né, de Cleonete, e hoje nós vamos estar aqui falando um pouco sobre a relação da filosofia com esse projeto integrador, e eu escolhi falar sobre a importância da filosofia, a relação da filosofia na constituição e na construção das escolas secundárias, porque nós vamos estar falando de uma escola secundária, que é uma escola quase secular aqui, né, do nosso estado, o Instituto Carmela Dutra, e que faz parte aí de todo um projeto político, social e histórico que vem lá da Grécia Antiga. Então a gente vai falar um pouco sobre isso nesse projeto. Muito legal, professora. E vamos convidar também para se apresentar nosso professor Geraldo. Olá, tudo bem com vocês? Obrigado, professora Rosa. Mais uma vez estamos aqui. Muito bem, eu sou o professor Geraldo, vocês já me conhecem. Vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou um homem pardo, mais escuro, calvo, tenho 49 anos, barba bem cerrada, já um pouco grisalha. Estou usando camisa branca, de manga comprida e uma calça azul marinho. E estou aqui hoje a convite da professora Rosa, da professora Cleonete, juntamente com elas, para nós falarmos. Eu vou falar especificamente da área de sociologia, né, qual a contribuição da sociologia no processo de formação, né, da pedagogia, de pedagogos e pedagogas. Para mim é uma satisfação estar aqui com vocês. Legal, professor Geraldo. Então, para iniciar esse bate-papo, eu quero convidar a professora Cleonete para nos dizer o que a filosofia pode contribuir, qual é a relação da filosofia para entendermos a história de uma escola tão importante como essa que vamos trabalhar nesse semestre. Ok, obrigada, Rosa. Então, é bem interessante porque esse projeto, quando a Rosa nos passou, né, a ideia do projeto de fazer uma historiografia do Instituto Carmela Dutra, eu fiquei bem feliz, né? Ela me contou uma historinha também, depois eu conto para vocês da minha relação com essa escola, mas eu fui professora nessa escola, que é uma escola que já tem 70 anos aqui, né, no nosso estado, na nossa cidade. E a primeira coisa que eu observei quando entrei na Escola Carmela Dutra foi justamente a arquitetura da escola, né, por ser uma escola
secundarista, uma escola profissionalizante, eu já identifiquei na hora que fazia parte aí de um projeto político, histórico, que vinha desde a Grécia Antiga, que era a escola, o Liceu de Aristóteles, né? Então, na Grécia Antiga, Aristóteles funda uma escola secundarista. Ele não tinha esse nome, né, escola secundarista, claro, mas já trazia essa ideia de uma formação para a juventude, né, para aqueles que ainda não estavam em um nível mais elevado de estudos e de reflexões. Esses iam para a Academia de Platão, né, que é a Academia de Platão ou Academia de Atenas, como era chamada, e Aristóteles foi aluno dessa academia, saiu dessa academia, foi professor de Alexandre o Grande e depois fundou a sua própria escola, que foi o Liceu. E é sobre essa escola que eu gostaria de falar com vocês. Eu trouxe aqui algumas imagens também do Carmela Dutra, mais ou menos uma imagem do que seria o Liceu, né, de Aristóteles, e essa fundamentação filosófica da escola secundarista, que eu escolhi o Liceu de Aristóteles por trazer já essa fundamentação para a nossa escola, né? Então, vou mostrar aqui para vocês, no nosso slide, essa história assim, bem rápida que eu trouxe, né, do Liceu de Aristóteles, para que a gente possa identificar, já começar a identificar, né, essa fundamentação filosófica das escolas secundaristas. Como vocês podem observar aqui, né, a gente falando da escola peripatética, eu vou explicar para vocês por que esse nome peripatético, né, mas por essa imagem a gente já vai entender um pouco. O Liceu, que foi a escola fundada por Aristóteles, tinha esse nome peripatético porque ele caminhava, né, pelos corredores da escola, pelos pátios da escola e também no jardim da escola, fazendo essa formação dos seus alunos. Então, a escola secundária de Aristóteles, o Liceu, ele foi fundado por volta de 335 a.C., o Liceu ele localizava-se num ginásio em Atenas, que ficava em um bosque, e esse bosque ele era devotado ao deus Apolo de Lício, né? E daí que vem o nome Liceu. Então, como ficava em um jardim, como eu já falei, né? Aristóteles era habitual que o mestre Aristóteles e outros professores também fizessem esse passeio, né, o peripatem, entre as árvores com seus discípulos, e daí o nome perípato. Então, as escolas, os liceus de Aristóteles eram conhecidos como escolas peripatéticas, né, e aqueles que faziam parte da sua escola, dessa escola, eram os que caminhavam, né, os que passeavam pela escola, portanto, os peripatéticos. O Liceu de Aristóteles, ele se caracteriza por uma busca incessante de um processo de produção do conhecimento pelo uso da razão, né? Então, isso aí já traz a ideia da ciência, né? Da importância de se utilizar a razão na construção das verdades e dos conhecimentos da sociedade. E aí, quando a gente fala da razão, a gente está falando, né, muito fortemente da filosofia, que tem a sua plenitude no uso da razão. As escolas também, o Liceu de Aristóteles, ele tinha uma ênfase na realidade empírica como fonte de conhecimento. Então, quer dizer que Aristóteles ele buscava conhecer a realidade através da própria realidade. Por isso que ele fazia esses passeios, né, pela natureza, pelo jardim, pelas árvores, porque Aristóteles ele tinha um interesse muito grande no conhecimento da natureza, né? Então, esse contato, essa experiência direta com a realidade era fundamental. E hoje, né, quando a gente faz ciência, a gente também busca construir esse conhecimento científico a partir dessa nossa relação com a realidade, né? Então, a gente busca conhecer a realidade por meio dela mesma, claro que com o uso da razão. Uma outra característica da escola de Aristóteles, do Liceu,
que é uma característica muito forte aí em todas as escolas que vêm depois, né? A gente vai ver aí, não hoje, a gente não vai ver esse histórico, mas durante as nossas aulas a gente vai acessar os textos que eu vou deixar no AVA para vocês, os debates que nós vamos fazer na aula, nós vamos ver esse processo histórico até chegar às escolas secundárias, né, no século XX. Mas uma característica muito importante é que o liceu era uma escola aberta, né? Então não havia juramentos, nem jejuns ou rituais, elas eram públicas e eram parte integrante da cidade, né? Então, e os alunos que faziam parte dessa escola não tinham que pagar, né? Não tinham nenhum encargo financeiro, que é a característica da nossa escola pública, né? Que nós temos hoje e já há algum tempo. Então, com o tempo, o peripato ele passou a ser associado com as escolas secundaristas e profissionalizantes, dada a tendência mais instrucional, empírica e sistematizadora, que vai diferenciar um pouco, por exemplo, da Academia de Platão ou da Academia de Atenas, que tinha um aspecto muito mais de reflexão, construção do conhecimento e menos instrucional, né? Que é mais uma característica do ensino secundarista. E aí, depois, né, passada a história, a Idade Antiga, a Idade Média, a gente tem uma outra configuração aí no processo educativo, a gente chega então na Idade Moderna, com a Revolução Francesa, nós vamos ter aí um novo interesse em ofertar a escola pública para todas as pessoas. Então, vai acontecer um movimento na Revolução Francesa para a oferta de escola pública secundária, né, para a sociedade. E aí há um resgate dessa escola, desse Liceu de Aristóteles, né, esse modelo de escola. E aí, quando a gente fala de modelo, né, a gente está falando não só de um modelo pedagógico, mas também de um modelo arquitetônico e também de um modelo político, né, de um modelo, de um paradigma político de sociedade. E aí, quando a gente chega no século XX, né, em Portugal, de 1836 a 1926, Portugal pretendia substituir o ensino humanista praticado nos colégios religiosos por um ensino laico, né? Então volta e aí ele passa a construir liceus laicos, que são escolas laicas secundaristas para as grandes massas que não aspiram ao estudo superior. Então aí entra a ideia também da escola profissionalizante, né? Que é a nossa escola Carmela Dutra. Ela tinha esse caráter também profissionalizante, a gente vai descobrir isso aí na nossa pesquisa. Esta reforma pedagógica previa também que os liceus seriam estabelecidos em edifícios públicos, bem situados e saudáveis e apropriados à boa ordem e economia das aulas. Isso aí, pessoal, vocês vão verificar na pesquisa de vocês que o Carmela Dutra, ele está numa localização bem privilegiada da cidade, né? Aí uma outra característica também do liceu é que foram construídas, além de salas de aulas, quartos que abrigavam os alunos, né, os peripatéticos que faziam parte do liceu. E o Carmela Dutra também, quando vocês forem buscar a história, vocês vão perceber que foi alugada uma casa próxima à escola para abrigar, né, as alunas, a maioria eram alunas meninas, né, que vinham dos municípios próximos, como Guajará, o interior do Amazonas. Então, também, né, resgatando aí esse modelo do liceu, dessa escola peripatética. E aí eu trouxe algumas imagens aqui para a gente ver como esse projeto, ele é um projeto pedagógico, político e também arquitetônico, né? A arquitetura do Carmela Dutra também remete à arquitetura do Liceu de Aristóteles e dos liceus que foram construídos em toda a Europa, né? Então, qualquer país da Europa, a França, Portugal, a Itália, você vai encontrar os liceus, né, as escolas com esse formato arquitetônico e que tinham esse nome, liceu, né? E com o tempo mudou essa nomenclatura.
não só na Europa, mas também na África, né, nas Américas, nós vamos encontrar esses modelos de escola. E aí eu trouxe uma foto do Instituto Carmela Dutra, que é o objeto da nossa pesquisa, né, que é o objeto do nosso projeto, e ao lado uma foto de um antigo liceu em Portugal, para vocês verem como existe uma grande similaridade, né, na questão arquitetônica e também no objetivo dessas instituições. E aí também aqui nós temos uma vista, né, do pátio de um liceu em Portugal e do pátio do Carmela Dutra, né, que é a nossa escola secundarista. E essa arquitetura, ela mostra bem o objetivo da escola, né, a pedagogia que seria aplicada na escola. Não só o ensino dentro de sala, mas também utilizar os pátios e os espaços da escola para a exploração e a produção do conhecimento, né? Então, por isso que a gente trouxe aqui a ideia da constituição da escola, né? Como essa escola foi constituída a partir de uma fundamentação filosófica e da construção, né? Que aí a gente está falando da arquitetura da escola. Então, pessoal, eu trouxe esse resumo aqui bem rápido para vocês, mas eu acho que deu para a gente visualizar, né, essa fundamentação filosófica das escolas secundaristas, que vem desde a Idade Antiga e tem todo um processo, né? E aí a gente vai ter vamos dizer assim, um boom, né, de construção de escolas secundaristas no mundo inteiro, na primeira metade do século XX, e que vão trazer essas características dessa escola que nós vamos pesquisar, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Com certeza, professora, e eu me senti passeando ali no pátio da Escola Carmela Dutra, uma escola que eu também conheço, porque fui aluna, me formei professora lá, e tudo que a professora Cléo falou, realmente acredito que vocês vão amar conhecer essa relação com a filosofia e com um projeto, a escola como um projeto que não é isolado de uma história, de memórias e que tem seus sentidos. Vocês devem lembrar que na nossa primeira aula eu conversei com a professora Andréia e ela falou sobre a importância da descrição do lugar onde a escola está localizada, por exemplo. Vocês devem ter observado que a professora Cleonete destacou isso aqui, né, sobre o bairro, sobre a localização da escola, sobre a arquitetura da escola. Então, aí é um exercício também de gênero textual que vocês estão aprendendo com a professora Andréia, de descrever, de prestar atenção naquela escola, naquele ambiente e aprender a descrever. Então, isso vai ser muito legal, essa relação entre as disciplinas nesse semestre. E aí, continuando, a gente também, em parceria com a professora Cleonete, vamos trabalhar juntinhos. O professor Geraldo vai agora conversar com a gente, professor, sobre a sociologia. E o que a sociologia nos ajuda a entender esse processo da construção de uma escola, especialmente em relação ao contexto de uma escola que já tem mais de 70 anos. Bom, muito bem. O que a sociologia pode contribuir, né, com a compreensão de um processo como esse? Falar de uma instituição de 70 anos requer aí muita responsabilidade, primeiro, né, para fazer um resgate histórico, e a sociologia sempre faz um diálogo com a história. A sociologia é uma ciência que nasce em diálogo com a história, mas também observando os aspectos políticos, econômicos e sociais de cada época. Então, para a gente pensar uma escola como a Escola Carmela Dutra, em Porto Velho, que tem 70 anos, pensar como era Porto Velho há 70 anos, qual era o papel de Porto Velho aqui na região. A relação que existia, por exemplo, com o sul do Amazonas, né, a região de Humaitá, como a professora Cleonete falou, que as alunas que vinham ou da região de Guajará-Mirim, de outras cidades aqui da região, também do sul do estado do Amazonas. Então, como que essa relação estabelece entre uma cidade com a outra? Então, pensar o papel econômico, por exemplo, de Porto Velho há 70 anos atrás. Como que era a economia?
como que se organizava essa sociedade há 70 anos atrás. E também pensar o papel da influência do aspecto religioso dentro de uma sociedade. Porque quando a gente está falando do aspecto da sociologia, nós estamos falando de vários aspectos, né? Pensar a cultura como um todo. E a cultura, a gente está acostumado a ouvir falar da cultura enquanto sinônimo de arte, né? Mas a cultura, ela envolve os fazeres materiais e imateriais dos seres humanos. Então, pensar a religião, as tradições que tinham naquele momento e ao longo da história, o que foi sendo modificado. E eu fico pensando, por exemplo, né, fazer o olhar sobre a disposição da escola, que é isso que a professora Andréia também já trabalhou, né? A professora Rosa fez essa observação aqui, fazer a descrição da escola, mas não só da escola. Sociologicamente, a gente pensar, que a professora Cleonete falou que os liceus eram instalados em locais privilegiados, bem localizados, né, dentro das cidades. E se nós conhecermos um pouco a história da cidade de Porto Velho, a gente sabe que aquela região na qual o Carmela Dutra está instalado é a região que Porto Velho basicamente se originou, né, ali próximo à Vila Caiari. Tem ali o marco histórico, as 3 caixas d'água, está próxima da estrada de ferro Madeira Mamoré, do prédio da administração da estrada de ferro Madeira Mamoré, e também pensar que ali naquela região, para quem não conhece a história, imagine que foi o primeiro local da cidade de Porto Velho que teve saneamento básico, né? Quando foi fundada a cidade de Porto Velho, há 100 e poucos anos atrás, né, tinha ali a estrada de ferro sendo construída e a cidade se desenvolvendo no entorno dela, a gente pensar que Porto Velho é uma cidade que nasceu com saneamento básico. E aí eu deixo a curiosidade para vocês. Como que é o saneamento básico numa cidade como Porto Velho nos dias atuais? Então, falar da sociologia, pensar os aspectos sociológicos de uma instituição de educação ou da educação como um todo, a gente precisa levar em consideração também os fatores políticos, econômicos e sociais que envolvem uma sociedade. Porque eu, né, que sou professor, as professoras que aqui estão comigo nesse momento, e vocês que estão se formando, né, num curso de pedagogia, se serão ou não professores e professoras, se trabalharão ou não numa instituição escolar, mas pressupondo que vocês irão trabalhar com uma instituição escolar, seja na área técnica ou seja na área docente. A gente pensar qual é o papel que uma educação tem e você, enquanto estudante, como é que você interpreta essa sociedade? E aí eu volto para a abordagem que a professora Andréia vai fazer com vocês, que é a questão da descrição, né? A antropologia, que é uma ciência irmã da sociologia, eu vou falar em alguns momentos da nossa aula, né, do surgimento também da antropologia, o papel e essa relação próxima entre sociologia e antropologia, como que a antropologia nos ensinou a fazer a descrição. Quando a gente faz uma visita, né, a professora Cleonete falou aqui do método peripatético, né, do Aristóteles, mas quando você for a campo, que é o que a gente fala de uma pesquisa de campo, ou de uma etnografia, o início de uma etnografia, você fazer uma descrição do local. Você vai não só descrever a instituição ali na sua exterioridade, mas pensar, por exemplo, a localização geográfica, a sua disposição das salas, a organização física daquela escola. Vamos pensar assim, naquele momento que a escola foi construída, quem é que morava no entorno dela e hoje o que é que está no entorno dessa escola. Então, fazer a descrição de uma região, né, você vai pensar os aspectos econômicos e políticos. Hoje, por exemplo, por que o Centro Político Administrativo de Rondônia também está instalado a cerca de 500 metros? A Assembleia Legislativa também está instalada a mais ou menos 350 metros do Carmela Dutra, uma escola técnica como o Senai, o estádio de futebol. Então, você pensar essa descrição da região e da localização. E volto para a descrição. Quando a gente pensa em descrever uma instituição, você tem que pensar quantos funcionários trabalham nela.
quais são as funções, quais são os cargos que lá dentro tem, quantos alunos, quantos são meninos, quantos são meninas, né? Dos administradores, quantas pessoas são do sexo masculino, do sexo feminino, se a gente puder descobrir qual a faixa salarial, né? A gente está fazendo uma pesquisa sociológica, porque a gente está tentando fazer uma compreensão de uma instituição dentro de uma dada localidade, porque para compreender isso, é necessário que a gente saiba o máximo de detalhes possíveis. Eu faço sempre a analogia. Pensa assim, vamos tomar um remédio, professora Rosa. A gente tem que ler uma bula, né? Saber quais são os efeitos e as contraindicações, né? Os efeitos bons, se vai ter um efeito adverso no nosso corpo. Quando a gente vai fazer uma pesquisa social, a gente precisa conhecer a fundo, no máximo possível, a realidade social na qual o nosso, entre aspas, objeto está inserido. Então essa é a tarefa de vocês, pensar esse desafio de ter esse olhar sociológico. Talvez vocês ainda não tenham, mas é a minha tarefa, né? Se a tarefa de vocês é compreender, a minha tarefa é mostrar como a sociologia pode contribuir para que você tenha esse olhar, né, o olhar sociológico sobre o mundo social e pensar o seu lugar, estudante, né, nessa pesquisa, diante de uma instituição, e o seu lugar enquanto futuro educador e futura educadora. Hoje você é um educando, um aluno, uma aluna, mas daqui a alguns anos, certamente, e eu desejo isso, que vocês estejam também no outro lado da condição que é de ser educador. E ao ser educador, você vai lidar com uma população, uma sala de aula de diversidade étnica, diversidade religiosa, diversidade de gênero, diversidade de ideias, e você precisa estar preparado, precisa estar preparada para pensar as diferenças. E aí nós vamos ainda tratar muito disso, com certeza, né, com as aulas da professora Rosa, professora Cleonete e toda a nossa equipe, né, do curso de pedagogia. É isso. Muito obrigada, professor Geraldo. E nós estamos, então, finalizando a nossa aula. Eu tenho certeza que você já se apaixonou por esse projeto, que você vai fazer um passeio, como a professora Cleonete falou, pelo Carmela Dutra, pela história da cidade de Porto Velho, também pela história da educação. E acredito que você, com certeza, só tem a ganhar, assim como nós, também já estamos apaixonados por esse projeto. Eu quero então finalizar pedindo aos professores que quiserem para dar a sua palavra, suas considerações finais. Professora Cleonete? Então, desejar a vocês sucesso nesse projeto, né? Dizer que nós estamos juntos, como o professor Geraldo falou, a gente vai estar aqui para orientar vocês, para estarmos trabalhando juntos. Eu também já estou apaixonada pelo projeto. Não só porque eu faço parte dessa história, né? Mas porque realmente é um projeto que vai enriquecer muito a nossa formação, né? A formação de vocês, essa oportunidade da gente fazer um projeto que também é um método criado também por Aristóteles, né? Porque no liceu Aristóteles utilizava como metodologia projetos. Então, os alunos recebiam projetos e eles tinham que aprender a partir desses projetos, né? Então, a gente já vê aí essa semente de Aristóteles e a gente aí hoje dando, né, possibilitando esse desenvolvimento. Então, é muito bom, muito bom. Estou bem feliz e desejo sucesso a todos. Obrigada, Rosa. Obrigada, professora Cleonete. Professor Geraldo, suas considerações finais? Igualmente, também desejo boas-vindas ao nosso curso, boas-vindas ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, que a gente possa desenvolver esse curso de pedagogia, que é essa modalidade EAD, mas que a gente tem uma dinâmica de trabalho muito intensa. Já falei para vocês na aula, né, no encontro síncrono, e que a gente possa pensar aí estratégias de aprendizagens, né? Não é fácil a gente fazer um curso EAD, é um tanto difícil. Se tinha um método lá do Aristóteles passeando com os alunos pelo pátio da escola, hoje a gente tem um método ou passeando com o celular, andando de ônibus, ou andando, né, tá dentro de casa com o celular, colocando no ouvido, ouvindo as aulas que foram disponibilizadas, como essa que vai para o canal do YouTube.
outros momentos, fazerem anotações, participarem, né? E eu peço para vocês, participem das aulas, dos encontros, né? Que são momentos que a gente pode ter ali para tirar dúvidas, para esclarecer alguns pontos e dizer para vocês, a sociologia não é um bicho de 7 cabeças, né? Assim como a filosofia, a língua portuguesa, a história, de outros modos também. Mas a sociologia, nós vamos entender, por exemplo, a primeira definição, né, que o Durkheim faz, né? Eu vou falar desse sociólogo para vocês, o Émile Durkheim. O que é educação? O que era a educação? E aí vocês vão poder refletir se a educação que Durkheim pensou na sua definição lá atrás, vocês estarão de acordo, se ela condiz com os dias de hoje. E pensar, por exemplo, o papel das instituições de ensino dentro da sociedade para transformar vidas de pessoas, né? A gente não pode ter a ilusão de achar que a educação sozinha vai transformar a sociedade. Eu não acredito nisso, mas eu acredito que a educação transforma as pessoas e, como dizem, são as pessoas que transformam a realidade. A educação ela precisa ser um projeto político para mudar a realidade da vida das pessoas como um todo, de uma sociedade inteira. E vocês já deram o primeiro passo nisso, que é ter feito o ingresso conosco nesse curso de pedagogia e aceitaram o desafio. E a gente aceitou o desafio de trabalhar com essa modalidade de ensino e, sociologicamente falando, né, lidar com a interação homem-máquina, mulher-máquina, né, o computador, a internet, as inteligências artificiais, daqui para frente, cada vez mais intensas. Então, é nesse processo de educação que eu espero que a gente possa trabalhar e ter o maior êxito possível. É isso, obrigado e sejam bem-vindos e bem-vindas. Muito obrigada, professores, professora Cleonete, professor Geraldo. E então é isso. Estamos te aguardando e esperando que você também passeie conosco durante esse projeto e aprenda muitas coisas novas. Até a nossa próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.